Olá, pessoal! Chegou a nossa hora da nossa meditação ativa. Nós estamos acendendo a fogueira do seu coração, certo? Então, vamos esperar um pouco, que as pessoas estão chegando. É uma meditação prática. Se você está em casa e precisa convidar alguém para estar junto, junte-se a nós. Vem cá. São dicas bem especiais, dicas bem práticas para desmistificar também o que é meditação, né? Quando as pessoas falam em meditação, a gente pensa logo que vai ficar parado, fazendo Então, existem várias formas de fazer a meditação. Nós vamos deixar um pouco fechada nossas perguntas e a participação. Depois eu vou dar meu e-mail e o contato para podermos ter dicas práticas a mais. E aí, sejam bem-vindos. Encontre o seu cantinho confortável. Boa tarde, pessoal. Vamos acender a fogueira do nosso coração. E aí, vamos procurar um lugar confortável para sentar. Vamos ficar bem confortável, com os pés firmes ao chão. Se você quiser ficar em pé, você também pode ficar. Nós escolhemos esse tema porque nós estamos passando um momento que realmente precisamos acender mesmo nosso coração.
E aí, vamos começar? Vamos ficar bem sentadas. Vamos experimentar. Eu vou falar um pouco das meditações ativas. As meditações ativas mais conhecidas, inclusive se você colocar lá para pesquisar, as meditações ativas, elas vêm muito da linha da terapia do Osho, né? Então o Osho ele tem vários tipos de meditação ativa que envolvem práticas dinâmicas, com música, com movimentos, e são muito interessantes porque quando você faz uma meditação ativa e depois você se senta ou você se centra, você se acalma, você vê que você entra num estado de meditação e de relaxamento muito interessante. E aí o que é que acontece também em outras linhas de meditação, né? Na terapia da Gestalt, nós temos vários tipos de meditação que trabalham a consciência corporal, né? As meditações que você traz a consciência do seu corpo, das partes do seu corpo, das suas sensações, das vibrações, todas essas meditações, elas são muito praticadas na linha da Gestalt, né? Na minha formação, eu sou psicóloga, né? Sou Lúcia Helena Silveira, eu sou psicóloga, eu sou instrutora da prática taoísta, que são práticas da medicina chinesa antiga. E nós trabalhamos a cosmologia chinesa, a forma da medicina chinesa, levando em consideração o ciclo criativo da natureza. E esse ciclo criativo da natureza, ele acontece dentro da gente, né? O ciclo do inverno, primavera, verão, outono e inverno. Então esse ciclo, ele também acontece no nosso corpo e ele gera uma interferência grande no nosso corpo, né? Então a medicina chinesa, todo o diagnóstico e todos os procedimentos, eles vão estar visualizando esse encaminhar desse ciclo no seu corpo. Um outro ponto em consideração é as práticas do percurso dos meridianos, que é nossa fiação elétrica, né? Com relação às práticas integrativas, né, há uma portaria, a primeira portaria de 2006, as práticas da medicina chinesa elas já estavam lá, com as práticas de acupuntura, com as práticas da meditação, com as práticas do Qigong e vários trabalhos do Qigong. E as práticas de meditação, de uma forma geral, elas estão em vários segmentos e em várias linhas, certo? Então, a prática que eu vou sugerir hoje, nós vamos levar em consideração um pouco da respiração. Então, é uma respiração que você vai seguir o seu ritmo, você vai observar o seu corpo, né? Então, nós vamos colocar as mãos no umbigo e vamos começar a entender um pouco esse ciclo, né? Então, vamos nessa. Coloca as mãos no umbigo e traz essa respiração formando uma grande bola de energia. O nosso ar, ele vai fazer com que cresça em espaço esse movimento. Então, essa respiração que já acontece de uma forma simples, nós vamos trazer toda a atenção e toda a nossa consciência para o nosso umbigo. Então, inspira e expira. Eu vou continuar falando e você vai continuar observando o seu ritmo. Observar esse ritmo do ir e vir. E o que é que acontece?
nós temos uma capacidade respiratória muito menor da que normalmente ao que nós poderíamos ter. Quando nós trazemos consciência até para um simples movimento desse, de respirar de uma forma mais atenta, mais presente, nós vamos aumentar a nossa capacidade respiratória. Então, essa respiração simples abdominal, nós podemos fazer sentada, podemos fazer em pé, podemos fazer quando estamos nos preparando para dormir. E o que é que ela promove no nosso corpo? Ela promove uma oxigenação maior e nós vamos criando mais espaço nesse reservatório energético que os chineses chamam essa área de Tanchen, esse reservatório inferior, o nosso abdômen. Então, nós vamos estar oxigenando nossos órgãos e nós vamos estar promovendo uma atenção do nosso corpo, do nosso cérebro para essa área. E quando nós trazemos essa consciência e trazemos a consciência lá para o cérebro, agora nós vamos trazer essa mesma respiração lá para o nosso cérebro. Vamos lá? Vamos colocar a mão na nossa cabeça, colocar a mão no nosso couro cabeludo e nós vamos, aquela mesma sensação do abdômen, nós vamos expandir a nossa mente, expandir nosso cérebro, como se ele realmente crescesse. Então, se puder fechar um pouquinho os olhos, fecha lá e visualiza o seu cérebro, você pulsando e respirando no seu cérebro. Com essa respiração, com essa consciência no seu cérebro, nós agora vamos fazer uma conexão com o seu abdômen. Então, nós vamos respirar de uma forma consciente na cabeça, no cérebro, e vamos respirar no nosso abdômen. Nosso corpo precisa fazer essas conexões. Por mais estranho que a gente ache, essa conexão, quando nós ativamos e dizemos, vamos conectar o cérebro com o abdômen, essa conexão é feita. E aí nós podemos esvaziar o nosso excesso de pensamento do nosso cérebro para o abdômen. Para muitos isso é muito estranho, mas pode ser uma pequena meditação, mesmo que a mente da gente fique lá dizendo que coisa mais maluca, isso não funciona, porque a mente adora fazer isso. A gente deixa ela lá falando e a gente continua respirando com essa consciência. O que é que isso tem a ver com a nossa meditação ativa? Acendendo o fogo do nosso coração. Nós vamos começar brincando, acender e levar a consciência para várias partes do corpo. E o nosso cérebro comanda nossa vida. Então é importante também ter essa consciência lá na respiração no cérebro. Então, vamos agora inspirar e expirar lá no cérebro, nos nossos miolos, no nosso cérebro, pulsando, ativando. Vamos respirar no nosso abdômen e vamos trazer essa atenção para o nosso coração. O nosso coração, nós temos o externo, esse osso externo, que nos momentos que nós nos recolhemos, ou que nós estamos mais tristes, ou que estamos mais recolhidos, a gente vai se encolhendo, né? No momento de dor, no momento de tristeza. Então, nós precisamos trazer essa consciência de ativar o coração. Então, nós vamos começar a respirar e vamos abrir nosso coração. À medida que nós vamos abrindo o coração,
nós vamos expandindo. Nós vamos expandindo o nosso tórax. Então, inspira e expira nesse pequeno movimento. Nós vamos desbloqueando através desse pequeno movimento e dessa pequena respiração. Então, esse movimento de encolher e expandir. Quando nós ficamos atentos, prestando atenção a esse mínimo movimento que já está aí na nossa vida de uma forma geral, é uma coisa simples, mas nós estamos com a nossa atenção focada. Então, inspiramos e expiramos. Inspiramos e expiramos. E nós vamos expandindo. Nós vamos sentindo o nosso corpo e nós podemos fazer esses pequenos movimentos em qualquer atividade do nosso dia a dia. Como se nós tivéssemos um espelho que vamos o tempo todo estar prestando atenção a esse movimento de expansão e de contração. E nós vamos fazer isso de forma simples, pela respiração. Vamos experimentar? Vamos experimentar agora, fazendo essa conexão da respiração lá no umbigo, a respiração lá no cérebro e a respiração lá no coração. Então, deixa esses sentimentos, esse movimento se expandir e voltar. Expandir e voltar, como uma grande onda de amor. E agora nós vamos expandir esse movimento do coração para uma pessoa que nós vamos escolher. Uma pessoa que nós vamos querer mandar o nosso amor. O nosso amor, a nossa energia, ela se mexe com o olhar, com a intenção e com as mãos. Então, nós podemos brincar de sentir nosso corpo com esse movimento de ir e vir com as mãos. Nós podemos brincar nessa meditação usando todos esses recursos. A respiração consciente, atenta. A respiração indo para o cérebro, fazendo esta conexão do cérebro. A respiração fazendo a conexão com o umbigo. A respiração fazendo a conexão com o coração, certo? Então, vamos brincar um pouquinho com isso, usando as mãos. Nós vamos criar essa bola de energia com essa respiração que está lá na nossa barriga. Quem vai chegando agora e quem já estava vai continuar respirando lá no abdômen. Respira no umbigo, cresce essa bola lá no umbigo, cresce essa bola lá dentro do cérebro e cresce essa bola no seu coração. E a expansão do coração são as mãos. À medida que nós crescemos e trazemos essa bola para nossas mãos, nós vamos fazendo uma bola de energia. E essa bola de energia, ela pode ser enviada para alguém, como nós podemos usar a nosso favor. Para os que vão chegando, nós estamos acendendo a fogueira do nosso coração
usando o recurso da respiração. Então, nós movemos a nossa energia com a intenção, e a intenção ela é movida pelo cérebro, pela nossa vontade no coração, pelo olhar. Nós podemos também exercitar o nosso terceiro olho, visualizar essa energia indo lá para nosso cérebro. Podemos captar nossa energia no sol da manhã e abastecer nosso cérebro. Então, essas ferramentas que eu estou dando de meditação, elas são para nós usarmos a qualquer momento. São ferramentas simples que tudo que você já tem em suas mãos. A respiração no nosso umbigo. Então, a cada momento que você sentir vontade de voltar e respirar no umbigo, fazendo uma grande bola nos seus órgãos internos, gerar essa bola de energia no seu abdômen, trazer essa pequena ferramenta, o seu corpo. A meditação ativa, ela pode ser em movimento, porque você pode fazer toda essa prática caminhando, dançando, esperando em uma fila, lavando sua roupa, lavando sua louça, em pé. Trazendo essa consciência para o umbigo e expandindo esse espaço interno no seu umbigo, fazendo crescer essa bola. A criança, às vezes nós vemos a criança descobrindo o seu corpo e elas ficam fazendo alguns movimentos. E nós crescemos, ficamos adultos e nós precisamos aprender a meditar e a gente sempre acha muito estranho. Então, vamos achar prático, respirar no umbigo, crescer esse fogo interno aí no nosso abdômen, nesse reservatório, acender o nosso fogo dos nossos órgãos através da respiração. Então, quando você traz a atenção plena, a atenção consciente para os órgãos, você está desenvolvendo esse espaço. Então, cresce nesse espaço, expande também esse espaço para o cérebro. Imagina que você tem um fio do sol entrando lá na sua cabeça, no topo da cabeça. Você tem um outro raio de sol entrando aqui no terceiro olho, esse espaço entre as sobrancelhas. Quando nós pegamos um raio de sol e vamos lá para nosso cérebro, ele vai ativar o fundo do olho, que vai estar o nosso cérebro, as nossas glândulas que comandam a nossa vida. Então, nós vamos estar alimentando com a luz, com a respiração, com a consciência. Então, usamos só esses recursos simples, certo? Então, quando nós juntamos essa consciência com nossa consciência da chama do nosso fogo do coração, nós vamos estar ativando esses fogos dentro de nós, através da respiração. Então é muito importante que a gente sorria, mesmo que a gente esteja no momento que não estamos com vontade de sorrir. Só que quando nós sorrimos, nosso cérebro vai lá liberando as endorfinas, as nossas glândulas vão liberando todos os nossos hormônios que estamos precisando e o corpo começa a funcionar numa outra dimensão, né? E uma coisa muito boa, nosso cérebro, ele não sabe
quando nós estamos sorrindo só aqui na boca, só o sorriso. Então descobre qual é o seu jeitinho que você vai acessar esse sorriso, que seu cérebro vai dizer, ok, nós estamos precisando de ferramentas, que nós não estamos precisando comprar nada, né? Podemos estar num lugar perfeito na natureza, que é onde eu gosto de fazer. Hoje eu estou aqui recolhida num lugar fora da minha realidade, num banquinho, dentro de uma sala, e criando esse espaço interno dentro de mim, certo? Então vamos fazer mais uma rodada dessa respiração, indo para o umbigo, o coração e o cérebro, que nós vamos deixar um raio de sol entrando pelo terceiro olho e entrando pelo topo da cabeça. Então, quando nós ativamos esses espaços internos com uma luz, nós podemos até, em algum momento, acender uma vela, se nos ajuda simbolicamente. Nós podemos também acender uma luz, escolher uma cor, colocar um pouco de luz lá fora para nos ajudar aqui dentro. E então, nós vamos criando esse hábito de estar num estado meditativo, que pode ser considerado um espaço de meditação bem inicial, não é? Um espaço de meditação, dos primeiros passos que a gente vai precisar dando essa meditação, não é? Eu brinquei esses dias fazendo uma enquete para algumas pessoas, que tem algumas aí até presentes, o que é que acende a fogueira do coração, não é? Nós temos vários caminhos, temos uma alimentação, que em outro momento eu vou fazer uma live específica. Quais são os alimentos que acendem nosso fogo interno, que estabiliza nossa energia de uma forma acendendo, gerando fogo interno. Mas hoje eu escolhi usar a respiração, esse veículo que todos nós temos. Pusemos também, como foi colocado aí, usar um aroma, sim. Podemos usar um aroma que nos aqueça, que nos desperte. Também irei dar dicas. Hoje a ferramenta específica é a respiração, certo? A respiração e a luz do sol, elas ativam de uma forma mais yang, de uma forma mais ativa. Então, vamos ativar com essa energia. Quando é a noite, que nós precisamos acalmar, nós podemos usar uma luz mais tranquila e a luz da lua, no momento que vamos ter uma luz prata de lua. Mas vamos agora voltar para mais um ciclo dessa meditação. O som, o sol, a fogueira, todos esses elementos, eles acendem realmente o nosso fogo interno. Mas vamos praticar um pouquinho quando estamos aqui juntos. Vamos ver se a gente faz uma rodadinha de 5 minutinhos, respirando de forma bem consciente, bem presente. Então observa se você está bem sentado, se você quer ficar em pé, sacudir seu corpo, observar se tem algum ponto que está travado. Quando nós temos algum ponto que está doendo, que está travado, nós precisamos mexer. Então vai lá, mexe, estira a língua, solta um som que solta a energia parada no coração é o Então solta um som, solta o corpo. E vamos mais uma vez fortalecer nossa energia usando a nossa respiração.
Nós vamos trazer toda a nossa consciência para inspirar e crescer o nosso abdômen. Vamos lá? Coloca as mãos no umbigo e expande. Expande como uma grande bola. Brinca como se você nunca tivesse respirado. É a primeira vez que você está respirando. Cresce para todos os lados. Cresce, cresce, cresce. E esvazia, empurrando o seu umbigo lá para trás. Tem um ponto aí na sua coluna que é a porta da vida. Ela leva energia para os rins suprarrenais. Então vamos fazer esse pequeno movimento de deslizar um pouquinho para frente e para trás. E expandir. Expandir, crescendo. Crescendo o seu abdômen. Agora vamos respirar lá dentro do cérebro, trazendo esse recurso. E um fiozinho de luz lá no topo da cabeça, entrando, alimentando sua coluna. Outro raio de sol entrando nesse espaço entre as sobrancelhas, ativando sua energia lá dentro do cérebro, ativando suas conexões. E essa turma de professor realmente precisa se concentrar e focar. São profissões que exigem. Então vamos lá. Respirar, respira no umbigo, respira no cérebro e traz essa energia para seu coração. Observa como está a energia do seu coração. Lembra do externo. Observa de mexer aqui o seu externo, esse osso central. Faz aquele movimento, como eu falei. Encolhe e volta. Expande. Respira no seu peito, no seu tórax. Traz esse ar. E solta um som. Solta o... Inspira. Abre o peito. E solta. Vai lá. Como se você pudesse espremer realmente seu peito. O que não está te servindo. E expande. Expande. Cresce, cresce, cresce. E volta. E agora fecha um pouquinho os olhos. Sente essas pulsações do seu corpo. Em todo o seu corpo. Sorri. Coloca o sorriso no canto da boca. Traz um sorriso. Lembrando que seu cérebro não sabe se esse sorriso é de verdade ou de mentira. Vamos aproveitar esse tempinho. Criar o hábito de sorrir em qualquer circunstância, porque vai acalmando. Acalma, acalma. Uma das funções da meditação é acalmar para gerar mais energia. E nós podemos fazer tudo isso dançando, acendendo a fogueira do nosso coração com uma música que nós gostamos, que nos faz acender, que nos faz vibrar. Podemos fazer todo o exercício, dançar, se movimentar e depois sentar, deitar, acalmar. Uma sugestão é deitar com o umbigo no chão, colocar todo esse excesso de pensamento, de suspense que nós estamos vivendo, de incertezas, entrega lá para a terra. Coloca o umbigo no chão, relaxa, solta seu corpo. Cria um cantinho para você em casa fazer isso. Agora eu vou sugerir juntar essa meditação
uma coisa muito simples que nós crianças usamos e quem tem filho, quem tem neto, sabe que eles adoram. É brincar com tecidos, se esconder, brincar do movimento em tecido, né? Então, na prática inicial da meditação, se você pega um tecido e você resolve se esconder embaixo desse tecido, às vezes nós temos dificuldade de fechar os olhos, de acalmar. Então, esse tecido, que pode ser um lençol que esteja na sua casa, ele vai te ajudar nesse momento inicial de práticas de meditação. Ele faz com que você entre mais para esse espaço interno do autocuidado, do parar um pouco, não é? Nós estamos muito acostumados de estar nesse movimento para fora. Nós temos uma dificuldade maior do recolhimento, não é? Nossa mente, ela é moderna e acelerada. E nós, apesar de estarmos em casa, estamos bastante acelerados, porque nós estamos precisando nos conectar e fazer as atividades para fora. Então, buscar esse espaço interno de desacelerar, de parar, precisamos muitas vezes de alguns recursos, né? Os recursos do aroma, como foi falado aí, sugerido, os recursos de um som, né? De você separa um cantinho na sua casa e traz essa vibração de alegria, de soltar seu corpo e depois parar. Sente como sua mente vai ficar tranquila, né? De desacelerar para dormir, fazer isso à noite, para desacelerar e dormir. Então é muito importante que a gente vá criando essas ferramentas, esse canto na nossa casa e façamos isso. Vamos fazer mais uma rodada de ficar quietinho, respirando na barriga. Respirar na barriga, trazer a respiração lá para o cérebro, vindo um fio do sol pelo topo da cabeça. Imagina que esse raio de sol vai passar por toda a sua coluna, ativando toda sua coluna, todas as conexões. Um outro raio de sol entre as sobrancelhas, ele vai lá ativar o seu cérebro, vai abastecer suas conexões elétricas. Depois, nós vamos respirar com essa consciência nesse movimento do coração, de soltar o externo e trazer essa conexão para o coração. Então, vamos parar um pouquinho e juntar todas essas energias, toda essa energia que nós respiramos, e nós vamos precisar aprender a cultivar essa bola de energia vital, que os chineses chamam de Qi. E essa energia nós vamos poder usar no nosso corpo, no nosso coração, nas situações, em tudo, em todos os momentos. Então é um cultivo da mesma forma que nós aprendemos a cultivar uma plantinha, que vamos lá colocando água, que vamos gerando essa energia, que vamos respirando. Então esse cultivo, ele pode ser diário. Podemos ter uma disciplina de ficar parada, cultivando essa nossa energia, usando algumas ferramentas no nosso dia a dia. Então, usar com carinho. É um aprendizado novo. Muitas pessoas não têm hábito. E nós precisamos cultivar e aprender experienciando.
experimentando. Então, por isso que eu escolhi hoje essa meditação tão simples, não é? Só usando a respiração. Então, vai lá na barriga, respira, vai lá no cérebro, respira, vai no terceiro olho, esse espaço, traz o raio de sol, traz o raio de sol para o coração e vai cultivando como uma grande meditação, porque não é no estalar de dedos que a gente chega, senta e a mente silencia. Não acontece assim, não é milagroso, é uma disciplina. É uma disciplina que nós podemos juntar os aromas, os alimentos, a nossa suplementação alimentar, a nossa alimentação, como estamos nos alimentando, o que é que nosso cérebro tem como gasolina, o que é que nossos órgãos têm como combustível realmente, para poder acalmar. Então, é com muito carinho que precisamos cuidar desses espaços, desses hábitos, de uma forma com bastante persistência. Do jeito que nós ensinamos uma criança a escrever. Do jeito que uma criança aprende a andar. Então, carinhosamente, nós vamos testando cada ferramenta. Cada dia uma ferramenta nova. Então, escolhe 5 minutinhos, senta na sua varanda, escolhe 5 minutinhos na hora que você vai lavar a louça. Faz essa atividade inteira, meditando, como sua meditação que você escolheu. E vai trazendo para a sua vida o sorriso em cada momento. Naquele momento que você ia se desesperar, ativa aí esse sorriso, ativa a respiração na barriga e condiciona. Nós precisamos, para realmente condicionar, de 90 dias. Com 7 dias, há uma pequena transformação. Com 21 dias, há grandes mudanças também. Qualquer prática que você faça, 21 dias. E com 90 dias, né, isto é científico, nós vamos trazendo esse hábito para a nossa vida. Então, se você pegar esse hábito hoje, 25 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro. E 25 de setembro, que nós vamos estar condicionados se repetirmos todos os dias essa pequena meditação. Por isso que eu escolhi uma coisa simples para quem está realmente começando ou quem quer agregar uma meditação simples no seu dia a dia e acender a fogueira do seu coração. É muito sugestivo, né? O nosso São João, as nossas comidas típicas, a nossa alegria de estar junto com as pessoas, celebrando aí o São João, que é esse solstício de inverno, não é? Mais 3 meses nós vamos estar chegando na primavera. Então, aproveita esses 90 dias com esse pequeno exercício. Respirar conscientemente no umbigo. Fazer esse pequeno movimento do umbigo, trazendo a atenção da respiração como uma grande bola. Essa grande bola que cresce no seu umbigo e que vai abastecer os seus órgãos, vai ativar esse fogo interno desses órgãos. Vamos ativar o cérebro usando o raio de sol no topo da cabeça, mais um raio de sol no espaço da sobrancelha. E vamos ativar o nosso coração. Vamos fazer mais uma rodada para ativar nossa bolinha de energia. Nossa bola de energia, ela vai ser ativada pela respiração, com a
respiração consciente no nosso abdômen, com a nossa respiração consciente no nosso cérebro, com a nossa respiração consciente no nosso coração. Então, nós podemos ficar em alerta, ficar atentos de uma forma relaxada e presente do nosso corpo, sendo uma meditação ativa em qualquer movimento, em qualquer atividade que nós estejamos fazendo, certo? Então, nós vamos estar, foi sugerido pelo Programa Bem-Estar, pela organização, de eu sugerir o meu e-mail. Então, o Lúcia Helena Tal, o Lúcia Helena Tal, o Instagram, o Lúcia Helena Tal, o e-mail. Quem quiser detalhes, buscar mais detalhes nessa conexão. É um aprendizado que vale a pena ter toda a persistência, porque interfere na nossa qualidade de sono, interfere na nossa produção na vida. Bom, a assessora Verônica colocou aí o meu Lúcia Helena Tal e o e-mail é luciaelenatal1@gmail.com. Foi pedido que divulgasse o e-mail também, luciaelenatal1@gmail.com. Então, quando nós fazemos de forma condicionada uma meditação, o que é que acontece na vida prática? Naqueles momentos que nós não estamos meditando e que nós precisamos estar bem concentradas, bem atentas, essa conexão, ela entra em ação. Ela lhe dá uma atenção, ela lhe dá um suporte, porque você está condicionado. Então, recapitulando, nós movemos a energia com as mãos, né? Quando a gente aponta, tá ali, não é? Nós, professores, temos essa história de estar mexendo muitas mãos, de ficar em pé. Então, isso vai estar indicando o nosso movimento das mãos. O nosso olhar, a nossa energia vai para onde nosso olhar está. Então, mexer a energia com o nosso olhar e com as mãos. Então, vamos praticar, fazer essa bola, colocando as mãos no umbigo, mexendo essa grande bola no nosso abdômen. Vamos trazer essa energia para o cérebro, vamos imaginar, vamos visualizar nosso cérebro. Vamos lá no Atlas. Hoje nós temos o Google. Então, vamos lá no Atlas ver o nosso cérebro. Vamos lá no Atlas da acupuntura, ver esses espaços que eu falei, esses 3 fogos, os nossos meridianos, a nossa fiação elétrica. São esses elementos, são esses materiais que eu trabalho e que vou estar disponibilizando a mais, né? Então, vamos nos munir dessas ferramentas que elas já existem, elas já estão lá disponíveis. E vamos descobrir essas ferramentas, como elas vão atuar no nosso corpo. Então, a nossa respiração consciente, as grandes meditações ativas, elas são feitas usando música em alguns movimentos, que às vezes pode ser que você não tenha o espaço nem a música, não é? Mas você pode em algum momento estar com esse espaço e com essa música. Então, promova para você esses momentos de dança. Vai lá, busca no seu baú, abre o seu baú e tira as músicas que você gosta. Lhe presenteie. Dance, dance, respire.
sente ou deite ou pare um pouco e sinta esse movimento interno, né? Vai lá andar na praia, a minha movimentação é na praia. Danço na beira-mar, danço, depois vou lá, me deito, coloco o umbigo no chão. Então, precisamos usar essas ferramentas já disponíveis para gerar uma qualidade de vida, né? Nós que precisamos ir lá no Pai Google acadêmico, vamos lá ver quais são os efeitos da meditação, como é que é feito o condicionamento, né? Então, vamos nos condicionar. Este momento de inverno é um momento que exige recolhimento energeticamente, nossa água do corpo. O momento da atmosfera é o momento de recolher. Então, recolher essa energia para brotar na primavera. Então, nós estamos num momento muito especial de começar a condicionar na meditação. Então, faz esse pouquinho, deixa lá sua mente dizer, eu esperava tanta coisa mais nessa meditação que eu ia dançar. Eu fui cuidadosa. Estamos com pessoas que às vezes não têm o espaço para isso e não vão estar disponíveis, não iriam ter como fazer. Mas aproveita essa dica e faz no seu dia a dia. Nós vamos estar daqui a pouco encerrando, né, nosso tempo. Então, aproveita, recebe essa dica de 3 meses para o condicionamento. Leva para seu dia a dia essas dicas. Respirar consciente no umbigo, no seu cérebro e no seu coração. Fazendo uma grande bola. Então, vai lá, com a mão no corpo, expande seu peito e recolhe. Expande e recolhe. Quando você tiver com espaço, vai lá, pula, expande, dança e volta e vai. Lembra quando você era criança, né? Criança faz isso sem julgamento. Agora, avisa em casa que você não pirou, ou bota todo mundo para dançar, porque às vezes nós adultos temos alguma coisa que fica falando aqui. Eita, tá estranho, tá diferente. Todas essas coisas são muito estranhas. Quando nós meditamos, nós entramos pro o book dos estranhos, né? Então, aproveita essas dicas. O tempo é valioso. As dicas, espero que tenham sido valiosas. Levem para a sua vida prática. Me busquem lá no Lúcia Helena Tal, no Instagram. Esse programa Bem-Estar do Professor, ele já tem uma série de meditaçõezinhas pequenas que eu gravei com cada órgão, com cada tempo ali. Vai lá, busca o Instagram do programa Bem-Estar do Professor, que está com dicas preciosas. Vai lá no YouTube também, no canal do programa Bem-Estar do Professor, e vamos aproveitar todas essas ferramentas que estão lá disponíveis para a gente, certo? Então, vai lá, você professor que está aí nesse suspense, nós estamos no suspense, né? Eu vou dar minha atenção especial do programa Bem-Estar do Professor, porque esse ser especial que é um professor que vai precisar se adaptar e meditar bastante para voltar à sala de aula online ou presencial. Então, @bem_estar_seduc PCR e aproveita as dicas que estão lá. Vai lá direto para o site, tem a caixinha das saúdes. Eu estou lá falando, desmistificando o Reiki na saúde espiritual. Nós vamos ter várias publicações
interessantes, como Verônica falou aí, os mestres merecem, né? Na cultura chinesa, os mestres, eles são o top do respeito, né? Então, minha gratidão, e eu estou muito feliz de estar carinhosamente me aperfeiçoando um pouquinho aí, de entrar em contato, né? É um novo mundo para muitos de nós e é isso aí. Muito feliz de ter começado hoje. É minha primeira experiência dessa live sozinha e estou super feliz porque a gente vai lá, transpira, faz algumas coisas erradas e vamos melhorando. E isso faz parte do aprendizado. E eu quero ver vocês, estou disponível para as dúvidas. Me acessa lá e coloca as dúvidas, porque a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho. E eu vou aprender muito mais, podendo tirar as dúvidas de vocês, acessando lá e dizendo, Lúcia, sem julgamento, pergunta aquela coisa que a gente acha que já deveria saber, é boba, mas não é. Vai lá, pergunta, que se eu souber eu respondo, se eu não souber eu pergunto a outro mestre e respondo também, certo? Muito feliz e eu espero que nesse nosso encontro frutifique e que vocês, quem já pratica a meditação, tenha a oportunidade de fazer esse pequeno exercício de acender o fogo do seu coração com a respiração. A respiração está aí disponível. Não temos desculpas, certo? Então, vamos lá, não temos desculpa e nos veremos nas próximas lives. Um grande abraço no coração de todos e o meu muito obrigada.